Começamos! Coloquei uma Ave Maria de fundo para a gente já ir se conectando com essa graça divina que é falar de Jesus. A meditação dessa última semana de 6 dias vai ser toda para conhecermos a sabedoria encarnada, tão necessária, tão importante para que a gente passe a amá-lo com o coração da Virgem Santíssima, a que mais o amou na terra e a que mais o ama no céu. Neste dia nós estaremos conhecendo Jesus no seio de Maria. Então vamos agora nos unir em oração, invocando a Santíssima Trindade e clamando ao Espírito Santo por intercessão daquela que tudo pode. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus no seio de Maria. Prestes a atingir o termo de nossos exercícios em direção a Jesus Cristo por meio de Maria, concentremos nossa meditação no mesmo Jesus. Inicialmente, vamos considerá-lo ali, onde ele quis começar a nossa redenção, no seio de Maria. Jesus se encantou com a beleza espiritual de Maria. A ela veio numa união íntima que já ninguém pôde dissolver. Neste paraíso, ele deu início à sua obra de misericórdia e de salvação. 1. No recolhimento místico de Nazaré, contemplo Maria no êxtase divino da encarnação. 2. Arcanjo São Gabriel, feliz mensageiro do céu, a Virgem da encarnação, obtende-nos inteligência neste mistério augustíssimo. Primeiro ponto, a beleza espiritual de Maria atraiu a Jesus. Maria Santíssima recebeu da sabedoria eterna tão grandes cabedais de graça e tão perfeita fidelidade demonstrou a seu amor, que não somente arrebatou de admiração os anjos, mas ainda o próprio Deus. Encantou-o pela humildade profunda, levada até o aniquilamento, atraiu-o aquela pureza tão sublime, forçou-o docemente aquela fé tão viva e oração tão repetidas. A eterna sabedoria viu-se amorosamente vencida por tão amorosas solicitações. Exclama Santo Agostinho, que amor o de Maria, que venceu o Todo-Poderoso. Fica mais pra cá. Coisa admirável. Querendo essa divina sabedoria descer do seio do Pai ao seio da Virgem Maria, repousar entre os lírios de sua pureza e dar-se, mediante ela, a todos os homens. Envia-lhe o arcanjo para saudá-la de sua parte e lhe dizer que queria nela encarnar-se, pedindo-lhe para isso o doce consentimento. E veio Maria a ela, e veio a ela para assumir a natureza humana daquela mirífica união hipostática, que na sua única pessoa do Verbo de Deus faz unidas inseparavelmente, sem confusão e sem mistura, a natureza divina e a natureza humana. Olha, gente, que fato mais fantástico. Deus veio a este mundo. Oi, Aline, bom dia. Veio a este mundo, veio de forma a vencer tudo aquilo que Satanás maquinou, colocar esta graça em nossas vidas. Nos deu a graça de ver Deus, de saber como é o rosto de Deus homem. Que coisa fantástica, que Redentor lindo, que graça nós recebemos.
Os que vieram antes de Maria estavam esperando por este momento. Como nós fomos agraciados. Ontem eu estava explicando para as minhas filhas que Deus, ao se entregar na cruz, nos permitiu sermos imolados por esse sangue tão precioso. Mas Ele também nos garantiu, nesse sacrifício puro do Cordeiro de Deus, que nós fôssemos lavados de todo o pecado. Mas nós precisamos olhar para Jesus crucificado e dizer: não foi em vão, meu Senhor. Eu escolho o Senhor. Eu escolho segui-lo. Eu escolho renunciar a mim mesma. Eu escolho carregar os meus sofrimentos, a minha cruz, com todo o amor do mundo e segui-lo. Não dá para seguir Jesus sem seguir os padrões que Ele mesmo colocou. Primeiro, renuncia-te a ti mesmo. Depois, tome a tua cruz. E por fim, siga-me. Se você quiser seguir Jesus sem a sua cruz, não vai dar certo. Se você quiser seguir Jesus com o seu amor próprio, não vai dar certo. É um mover extraordinário de dizer não para aquilo que nós vemos, sentimos, usamos, desejamos, para sofrer os golpes de todo tipo de tentação, de provação, e querer seguir somente aquilo que não sabemos. Que hoje, dentro dessa condição de pecadores, não desejamos como deveríamos, não amamos como deveríamos, não conhecemos como deveríamos. E ainda assim dizer: sim, faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E somente esta frase nos sustentar. Maria, aquela que acreditou, aquela que obedeceu cegamente à vontade de Deus, ela há de nos mover a este Senhor, a este Cristo. Há de nos dar condições de renunciar a nós mesmos todos os dias. Há de nos carregar junto conosco a cruz de nossas vidas, os sofrimentos, as dificuldades. Há de suavizar esta dor. E ainda assim, há de permitir que nós entreguemos a ela todas as dores, para a nossa conversão e a dos nossos irmãos, para o sufrágio das almas do purgatório. Assim seguiremos Jesus Cristo sem o peso, sem a dor, somente na certeza e na alegria de servir a um Deus tão grande. É lindo isso, né, gente? É lindo. Ainda agora, Jesus deixa atrair suavemente por Maria. Ainda agora, quando vê numa alma o amor de Maria e suas virtudes, ele vem, desce de novo, numa proporção de presença e de graças, correspondente à intensidade da presença de Maria nos corações fiéis. Segundo ponto, Maria, íntima união entre Jesus. Jesus e Maria se nos apresentam neste mistério tão intimamente unidos que Jesus está todo em Maria e Maria toda em Jesus. Ou melhor, ela não vive, mas Jesus todo nela. E fora mais fácil separar o sol de sua luz que Jesus de Maria, de sorte que podemos chamar a nosso Senhor Jesus de Maria e a Santíssima Virgem Maria de Jesus. Tratado da verdadeira devoção, Montfort. Esta união mística não se rompeu com o nascimento do Senhor. Os corações jamais se desuniram. Durante toda a vida mortal e unidos para sempre estarão,
para toda a eternidade. Do sangue do coração imaculado de Maria, feito de pura chama, formou-se o coração de Jesus. Do sangue do coração imaculado de Maria, feito de pura chama, formou-se o coração de Jesus. Como que são ambos um só coração, uma só alma, um no outro devemos amar. Poesia de Montfort. Perde-se o espírito humano quando reflete séria e profundamente neste proceder da sabedoria encarnada, que não quis, embora o pudesse fazer, dar-se inteiramente aos homens, mas o quis realizar mediante Maria, a ela se confiando como cativo e amoroso escravo. Nunca separaremos Jesus de Maria. Imitemos ao Senhor e nos façamos também pequeninos infantes, em tudo dependentes de nossa Mãe extremosíssima. Como recém-nascido, nós somos dela. Simplesmente dependemos de tudo, dela e de São José, que é outro que nunca nos desampara e que está sempre rogando por nós, principalmente nós que estamos aqui, leigos, buscando viver em família de maneira santa. Não é para que nós estejamos zerados de problemas e dificuldades. Imagina. Aí é que o bicho pega mesmo. Porque ele está vendo que ele está perdendo. Ele está perdendo pessoas que antes o serviam. E que alegria poder parar de servi-lo. Que alegria poder escolher a Virgem Maria. Que escravidão de amor. Ao invés de ser escrava de prazeres mundanos e que nos tiram a paz, somos agora escravos da Virgem Santíssima, que nos leva a Jesus, nosso fim último. Sorry, Satanás. Sem sombra de dúvida, você aqui não domina mais, não reina mais. Eu escolhi permitir somente um Senhor em meu coração. E através da Virgem Santíssima, aquela que pisa na cabeça de Satanás, é que eu me entrego a Jesus, porque miserável que sou, não sou capaz de honrar e de permanecer na sabedoria encarnada. Mas uma vez estando sob a proteção deste manto sagrado, da Virgem Santíssima, aquela humilde que disse sim a Deus e não a qualquer outra coisa que não fosse de Deus, ela há de me conduzir e garantir a minha permanência neste sacratíssimo coração, que ligado ao Imaculado Coração de Maria, na qual eu habito neste coração imaculado. E uma vez habitando nele, sou automaticamente unida ao Sacratíssimo Coração de Jesus e dele jamais sairei. Que lindo! Terceiro ponto, Jesus operando sua salvação no seio de Maria. Desde o primeiro momento de sua entrada no mundo, diz a nós o apóstolo São Paulo, o Verbo encarnado se ofereceu ao Pai como hóstia de agradável odor, para a substituição dos holocaustos que a majestade divina já não aceitava. O altar era o paraíso do seio de Maria, tão puro, tão imaculado, tão silencioso, tão rico de todas as virtudes. Jesus quis ainda santificar seu precursor no seio de sua mãe, Santa Isabel, mediante a palavra de Maria. Tão depressa ela falou, foi João santificado, e este foi o primeiro e mais grandioso milagre de graça que fez nosso Senhor Jesus Cristo. Tratado da verdadeira devoção. Segundo a inspiração de nossa devoção, procuremos também nos encerrar no santuário formoso do seio de Maria, onde vivamos também no silêncio de nossa vida espiritual, oferecendo-nos a Deus Pai, em companhia de Jesus, onde rezemos também por nossos irmãos, para que a todos a palavra querida de Nossa Senhora redima e salve piedosamente. Colóquio. Ó Jesus, olá, tudo bem?
Nireide. Tudo bem, Nireide? Salve Maria. Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde e vivei em vossos servos, no espírito de vossa santidade, na plenitude de vossa força, na perfeição de vossos caminhos, na verdade de vossas virtudes, na comunhão dos vossos mistérios. Dominai todas as inimigas potestades em vosso espírito, para a glória do Pai, assim seja. Coração imaculado de Maria, inefável sacrário do Verbo encarnado, acolhei-nos em vosso carinho. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Jaculatórias, gente. Use e abuse de jaculatórias ao longo do dia, já que de repente o dia está cheio de coisa para fazer e você não consegue rezar um terço, rezar uma ladainha. As jaculatórias são orações que são elevadas rapidamente a Deus através da nossa disposição de pensar e desejar a todo momento estar em Deus, estar em Maria, rogar pela presença e pela proteção desta Mãe Santíssima, porque muitas das vezes nós estamos em grandes combates, principalmente espirituais, mas a gente não tem noção disso. E às vezes, percebendo que vamos cair, que vamos falhar, lembrem-se de rogar pelo nome de Maria, pelo nome de Jesus Cristo. Façam disso uma oração e ela rapidamente se fará presente. Amém? Vamos então ao Evangelho de João. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava em Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio servir de testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz. E houve a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem a este mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para a sua própria casa, e os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se fazerem filhos de Deus, àqueles que creem em seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, tal como a glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que coisa linda. Que coisa linda, João. São João Evangelista, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. Oh, que alegria saber que Deus se coloca na posição de nos retomar a hereditariedade de nossas almas. Ele nos dá a oportunidade de chamar Deus de Pai. Nós fomos feitos para Ele. Mas aqui, Santo Inácio de Loyola vem nos dar, através desse Evangelho, obviamente, o direcionamento do porquê estamos aqui nesta terra, tão passageira vida que nós recebemos como a luz de Cristo. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a luz, Ele é a luz das nossas vidas. E hoje a ciência comprova isso que está no Evangelho. Quando o óvulo é fecundado, existe uma invasão de luz dentro da barriguinha da mamãe. E essa explosão de luz é Deus
que nos dá agora a alma. Somos filhos da luz. E depois, quando os nossos pais nos colocam para sermos batizados pela água e pelo fogo, nós nos tornamos verdadeiramente unidos a este Pai. Somos a progenie da mulher. Dai-nos, Senhor, a graça de viver a cada dia de forma mais fiel, cobertos da fé que o Senhor nos dá, da esperança deste novo céu e de unidos a este amor tão grandioso, podemos amar de forma grandiosa o nosso próximo. Do amor de Jesus sobre todas as coisas, imitação de Cristo, livro 2. Bem-aventurado o que conhece o que é amar a Jesus e desprezar-se a si mesmo por amor de Jesus. Nosso amor para com Ele deve apartar-nos de outro qualquer amor, porque Jesus quer ser amado sobre todas as coisas. O amor da criatura é enganoso e imutável, o amor de Jesus é fiel e constante. O que se prende à criatura cairá com ela, o que se abraça com Jesus estará firme para sempre. Ama e tem por amigo aquele que não te faltará. Quando todos te desampararem, nem te deixará. Ama e tem por amigo aquele que não te faltará quando todos te desampararem, nem te deixará perecer quando chegar o fim da vida. De todos te hás de separar um dia, ou queiras ou não queiras. Na vida e na morte está sempre com Jesus. Entrega-te à fidelidade deste Senhor, que Ele só te pode socorrer quando todos te faltarem. Teu amado é de tal condição que não quer admitir companhia no amor. Ele só quer possuir teu coração e nele reinar como soberano em seu trono. A experiência te mostrará que toda a afeição que não puseres em Jesus, mas nos homens, é perdida. Não confieis, nem te firmes na verde cana que o vento agita, porque toda carne é como a erva, e sua glória passa como a flor dos campos. Isaías 40, versículo 6. Muitas vezes serás enganado, se julgares os homens só pelos que mostram exteriormente. Em vez das vantagens e consolações que neles buscas, não acharás quase sempre senão desgosto e dano. Busca Jesus em todas as coisas e sempre acharás Jesus. Se te buscares a ti mesmo, também te acharás, mas para a tua ruína. Porque o homem que não busca Jesus é mais nocivo a si mesmo que todos os seus inimigos e o mundo inteiro. Porque o homem que não busca Jesus é mais nocivo a si mesmo que todos os seus inimigos e o mundo inteiro. Quer dizer que Jesus não disse, renuncia a Satanás. Antes, ele disse, renuncia-te a ti mesmo. Porque Satanás não pode te obrigar a pecar. Ele pode insinuar, ele pode dizer, ele pode ficar ali, para sempre, no pé do seu ouvido. Mas quem vai te levar para o inferno é você mesmo. Porque você não foi feito para o inferno. Você foi feito para o céu. Então, tudo Deus fará para te conduzir a este céu. Ele te deu até uma mãe. Mas é você que deverá diariamente dizer, sim, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. A palavra de Deus não muda. Podem vir qualquer tipo de gente falando que assim o assado, mas não muda. Bora para a leitura 1 de Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção, número 61 e 62. Jesus, motivo da devoção a Maria.
Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser no fim último de todas as nossas devoções. Do contrário, estas seriam falsas e enganosas. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, o alvo de todos os nossos trabalhos. É como diz o apóstolo, tornar todo homem perfeito em Jesus Cristo, porque só nele habitam toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graças, de virtudes e de perfeições. Porque só nele fomos abençoados com toda a bênção espiritual, porque é ele nosso único mestre que deve nos ensinar, nosso único Senhor, de quem devemos depender, nosso único modelo, a quem nos devemos conformar, nosso único médico, que nos há de curar, nosso único pastor, que nos deve alimentar, nosso único caminho, que nos deve guiar, nossa única vida, que nos deve vivificar, o nosso único tudo, em que todas as coisas, que nos deve bastar. Não nos foi dado outro nome sobre o céu, senão o nome de Jesus, pelo qual devemos ser salvos. Deus não estabeleceu outra base à nossa glória, senão Jesus Cristo. Todo edifício que não é construído sobre esta pedra firme é elevado sobre a areia movediça, e mais cedo ou mais tarde cairá infalivelmente. Todo o fiel que não está unido com ele, como um ramo à videira, cairá. Secará e só servirá para ser lançado ao fogo. Fora dele, tudo não é senão engano, mentira, iniquidade, inutilidade, morte e condenação. Se estamos em Jesus Cristo e Jesus Cristo em nós, não teremos condenação a recear. Nem os anjos dos céus, nem os homens da terra, nem os demônios do inferno, nem criatura alguma pode prejudicar-nos, porque não nos pode separar da caridade de Deus que está em Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo e em Jesus Cristo, podemos todas as coisas, render glória e honra ao Pai, em unidade com o Espírito Santo, tornar-nos perfeitos e ser para o nosso próximo um bom odor de vida eterna. Se estabelecemos, portanto, a sólida devoção a Nossa Senhora, é para mais perfeitamente estabelecer a devoção a Jesus Cristo e para dar um meio fácil e seguro de achar a Jesus Cristo. Se a devoção a Maria afastasse de Jesus Cristo, deveria ser rejeitada como ilusão do demônio, mas dá-se justamente o contrário. Essa devoção é necessária precisamente para achar a Jesus Cristo perfeitamente, amá-lo com ternura e servi-lo com fidelidade. Vocês têm noção disso, gente? É uma coisa tão extraordinária, tão linda, tão poderosa, tão grandiosa, tão maravilhosa, que nós, ao observarmos a grandeza da Virgem Maria, a grandeza desta mãe, que só deseja a salvação de seus filhos, nós percebemos que tudo está para Cristo. Nada fica com ela, nada é para ela. Ela não se coloca na posição de buscar honras, vanglórias, nada. Nossa Senhora, ela é a serva humilde. Mas é a humildade que nos une a todas as demais virtudes. Deus, Ele retira dos tronos poderosos, Ele dispersa os soberbos e exalta os humildes. Ele sacia de bens os famintos e despede os ricos sem nada. Ele acolhe Israel, seu fiel servidor. Fiel servidor. É isso que nós estamos aqui a fazer. Crer, amar e servir. Não existe outro caminho que não seja este. E para nós assim vivermos, unidos a este Deus tão grande, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, precisamos estar diante da Virgem Santíssima, pela proteção deste manto sagrado. Porque quando a mãe está à frente, os filhos estão protegidos. Nós somos aqueles filhos pela qual a mãe cuidadosa diz: não saiam de perto de mim.
aqui é perigoso. Eu não quero te perder. Fica bem pertinho de mim. Você é muito especial para mim, filho. Você é muito especial para mim, filha. Bem pertinho fique, para que eu te proteja e nada de mal te aconteça. Vou contar uma historinha rápida que eu escutei ontem. Santa Rosa de Lima, uma santa muito, 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 muito linda e poderosa. Ela sofria demasiadamente de uma dor de cabeça. Ela sofria constantemente com essa dor. E essa dor, ela ia ficando pior. E às vezes ela não conseguia fazer mais nada. Ela só entrava para dentro de um quarto e ficava lá quietinha. Mas teve uma vez, ela via Jesus Cristo, o menino, né? O menino Jesus. E aí teve uma vez que ela estava com tanta dor, tanta dor, tanta dor. E nada passava, nada. Ninguém entendia o motivo daquela dor. Que ela viu Jesus Cristo com uma bola de couro na mão. Ela olhou para Jesus e ele falou, vamos brincar, Rosa? E ela, vamos, Jesus. E ali, no auge da dor, ela vai para fora. E Jesus faz a seguinte proposta de brincadeira. Vamos brincar de quem joga a bola mais alta? Aí, quem joga mais alto pode fazer um pedido para o outro. E Rosa de Lima fala, ok, Senhor, o Senhor começa. E aí, o menino Jesus jogou a bolinha para o alto. E Rosa de Lima pega aquela bola e faz com toda a força que ela tinha ainda, capaz de erguer aquela bola, ela joga. A bola o mais alto que ela podia. E a bola vai mais alto que Jesus. E ali ela fala, eu ganhei, Jesus. Aí ele responde, sim, você ganhou, Rosa. Pode me fazer um pedido? E ela responde, Jesus, eu quero vos pedir, tira de mim essa dor de cabeça. Eu não aguento mais. E assim Jesus responde, tá bom. E a dor de cabeça some. Depois, era a vez de Rosa jogar a bola. E Rosa jogou a bola bem alto. Mas Jesus, já usando de todo o poder de sua divindade, eleva a bola a uma altura incomparável. E Rosa olha para ele e fala, o Senhor ganhou, pode me fazer um pedido? E ele faz o seguinte pedido, eu quero que a sua dor volte. E Rosa, observando bem o olhar de Jesus, e fala, por que, Senhor? E ele responde, porque quando você sofre suas dores de cabeça, muitas almas minhas são retiradas do purgatório. Que lindo encontrar o sofrimento, no sofrimento, um objetivo maior que nós mesmos. Que nós possamos oferecer nossas vidas, nossos sofrimentos, nossas cruzes a este Deus tão sublime, pelas mãos imaculadas da Virgem Santíssima. E somente nele nos aceitar viver. Última leitura, Maria, ouvinte da palavra. Só para lembrar, a dor de cabeça foi recebida com sucesso. E Rosa passa a viver essas dores com mais propósito. Maria é o arquétipo da igreja, porque é como imagem primordial de duas coisas juntas. É lugar de habitação real e corporal da palavra, até a intimidade da carne única, da mãe e do filho. Ou seja, numa condição normal, nós, seres humanos, fomos constituídos por parte do DNA da mãe e parte do DNA do pai. Nessa junção, somos constituídos. Então, nós precisamos de duas. No caso de Nossa Senhora, ela, na carne, né, da pessoa, ela forma Jesus Cristo 100%. Né? Então, Jesus Cristo é 100% de Maria. Que coisa linda, gente. Isso é tão grandioso que nós,
Precisamos pedir mais a Deus, a fé, para a gente poder, sabe, crer nessas coisas tão grandiosas que a nossa mente é tão pequena para poder compreender. Esses mistérios lindos que ocorreram neste mundo e que nós só vamos poder ter consciência da grandiosidade lá no céu. E isto em virtude da condição espiritual da serva, na qual sua pessoa, na totalidade da alma e do corpo, não conhece nenhuma lei própria, a não ser a conformidade à palavra de Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra, né? Então é a palavra que une e que forma a palavra. Então na Bíblia nós temos ali, contém o quê? A palavra de Deus. Essa é a união. Então nós precisamos viver na palavra de Deus. Porque ela é virgem que se dedica exclusivamente a ouvir a palavra. Maria se torna mãe, lugar de encarnação da palavra. E bem-aventurado o seu seio, porque ela ouviu e pôs em prática a palavra de Deus, em Lucas 11, 27. Porque conservou e meditou todas as palavras em seu coração. Lucas 2,19. Toda contemplação deve refletir continuamente a Maria, para se libertar de um duplo escolho. Considerar a palavra apenas como alguma coisa exterior e não como o mais profundo mistério que se insere no centro de nós mesmos, mistério no qual vivemos, nos movemos e somos. Ou, de outro lado, considerar a palavra algo tão profundamente interior que se confunde com o próprio ser, com uma sabedoria que nos fosse concedida naturalmente, uma vez por todas e da qual pudéssemos livremente dispor. Aquele que ouve deve identificar-se com a Virgem que traz no seu seio o Verbo e o engendra como seu filho e do Pai. Ela mesma, ainda como mãe, permanece serva. Somente o Pai é o Senhor, juntamente com o Filho, que é a vida de Maria, o modelo do seu ser. Maria vive em função do fruto do seu seio, mesmo depois de o dar à luz. Trá-lo ainda em si. Para encontrá-lo, basta olhar dentro do próprio coração, de pleno dele. Mas ela não deixa de fixar os olhos no menino que cresce junto a ela, no jovem, no homem, cujos sentimentos e ações lhe parecem imprevisíveis, sempre e surpreendentes, a tal ponto que, cada vez mais, ela não compreende o que ele tem na alma, quando, no templo, a deixa sem aviso ou não a recebe, quando vem visitá-lo, ou, na vida pública, esconde seu poder e sacrifica a vida. Quando finalmente a abandona sobre a cruz e lhe dá um filho diverso, João, Maria ouve, com todas as forças da alma, a palavra que ressoa sempre mais forte, sempre mais divina e aparentemente sempre mais estranha. A palavra cujas dimensões quase a dilaceram, mas a qual, todavia, antecipadamente e radicalmente, ela deu o seu sim, que abrange tudo. Maria deixa conduzir-se onde não quer, porque a palavra que ela segue não é a sua sabedoria pessoal. Entretanto, ela está de acordo com esta maneira de ser conduzida, tão profundamente a palavra que ela ama está semeada no seu coração. Tiago 1, versículo 21. E encerramos o 25º dia, com o coração cheio de alegria, certo de que nós estamos vivendo uma experiência única. Posso ler isto centenas de vezes e ainda assim será único, será especial, será forte, porque a palavra de Deus, ela não muda, mas os nossos corações vão mudando a cada dia. E tudo que nós estamos recebendo hoje está sendo semeado em terra
que se fertiliza a cada dia com a palavra de Deus. Sejamos unidos a esta palavra, considerando toda a nossa miséria, vendo a nossa fragilidade e se apoiando somente nesta Virgem Imaculada, que nos conduzirá e permanecerá nossas almas no Cristo Jesus, aquele que é e sempre será o nosso fim último. Não possamos segui-lo somente pela nossa vontade. Ela é frágil demais, ela é pequena demais. Mas a vontade de Maria, esta é fortíssima. Por quê? Porque ela não segue a Jesus Cristo pela sua sabedoria pessoal. Ela é toda dele. Ela está na palavra de Deus e ela só faz a vontade de Deus. Enquanto nós, corrompidos pelo pecado original, vivemos nessa dualidade de amor próprio, amor a Deus, amor próprio, e fica nessa luta, Maria já está integralmente na palavra e ela nos move para somente vivermos nele. E pronto. E vamos então à oração de Santo Agostinho. Eu vou tentar fazê-lo sempre aqui, tá bom? Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem-amado, de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós. Onde estava eu quando não pensava em vós? Que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseja a vós e por vós se abrase. Senhor Jesus, desejos de minha alma, correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração, dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração, de minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor, e se concerta no incêndio todo divino, a arder para sempre no altar de meu coração. Que inflame o íntimo do meu ser e abrase o âmago de minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Rezem a ladainha da humildade, do Espírito Santo, e vamos agora rezar a Ave Maristela e a Ave Maria para a Santa Igreja, para os padres, seminaristas, diáconos, bispos, pela santificação do clero, pelo nosso Papa Leão. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, e ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como é que é?
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã teremos novas orientações sobre o grande dia. Que Deus nos abençoe, nos conduza e nos faça viver de forma inteira, total nele, através de Maria. Amanhã falaremos sobre a consagração, falaremos sobre o gesto concreto, sobre confissões e sobre a nossa... é só isso. Confissões, gesto concreto e o dia da consagração. Santo dia, Aline, Deus te abençoe e que Nossa Senhora nos conduza o dia de hoje para o dia de amanhã chegar logo e possamos então compreender mais sobre a sabedoria encarnada. Tchau, até amanhã.